Eu queria ler um trechinho da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, que fala de Jesus, dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E eu queria falar sobre o verdadeiro Jesus, porque todavia, embora haja somente um Jesus, com J maiúsculo, o Deus Jesus, todavia existem muitos Jesuses religiosos criados pela imaginação dos homens, assim como existem muitas religiões que trazem os seus Jesuses à imagem dos fundadores das suas religiões. No entanto, quando Paulo fala de Jesus, ele fala que ele é o Deus eterno e invisível, que todavia se fez visível através da sua encarnação, a encarnação de um Deus. Ou seja, Jesus, segundo a revelação bíblica, ele não foi sempre encarnado, ele não era eternamente encarnado, mas ele se fez carne no tempo e no espaço, né? Embora para Deus a eternidade não seja tempo, a gente sabe disso, mas no plano terreno houve um tempo em que Deus se fez visível. Ele está dizendo aqui que Jesus é a imagem desse Deus invisível. Por quê? Porque quem via Jesus no seu corpo físico estava vendo Deus na carne. Deus se fez visível através de Jesus. Por quê? Porque ele é Deus. Jesus não é menos do que Deus. É outra doutrina errada que se propaga por aí. Tem uma denominação, tem uma religião que bate de porta em porta, que diz que Jesus não é Deus, que Jesus ele é uma criação do Deus único, né? E nesse texto aqui Paulo está desbancando toda essa ideia errada, porque ele está dizendo aqui que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Ela diz que Jesus é o primeiro ser criado de Deus, né? Porque está escrito aqui que ele é o primogênito de toda a criação. Mas Paulo, no versículo seguinte, diz que não é isso, não é esse o sentido que ele está querendo dar. Ele diz no versículo seguinte o seguinte: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então, Jesus não é o primeiro ser criado. Ele é chamado de primogênito da criação porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ele criou, né? Se você tem dúvida disso, veja um pouquinho mais adiante no próprio versículo 16, onde Paulo fecha a questão dizendo: tudo foi criado por ele e para ele. Então a glória de Jesus como Criador é uma glória que tira Jesus da categoria de ser criado. Jesus não é criado, não foi criado. Jesus é o Criador, é o Deus eterno. Quando se fala que Jesus ele é o unigênito do Pai, né? Ele é o unigênito Filho, não significa que ele foi criado por Deus, significa que ele é um Filho eterno, sem criação, sem início. Ele é chamado de Filho, mas ele não surgiu no tempo e no espaço, ele sempre
existiu na triunidade. Sempre foi Deus. Então isso já desbanca um monte de religião, né, que está aí batendo de porta em porta. Tem uma outra religião que também tem esse costume de bater de porta em porta, que coloca Jesus numa categoria de um ser gerado por um outro Deus que um dia foi homem, né? Tudo isso é porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Existe essa religião que crê que Jesus, que o Deus Pai de Jesus um dia foi um homem chamado Elohim, e que ele gerou Jesus, assim como gerou Lúcifer, que depois veio a ser Satanás. Então, na teologia dessa religião, Jesus, ele é irmão de Satanás. E nesses textos de Paulo, a gente vê que isso não faz sentido algum, né? Não faz sentido algum, porque Jesus é declarado aqui nessa carta e em outras cartas do Paulo como o Deus Todo-Poderoso, que tem toda a preeminência. Aqui no versículo 18 ele diz isso. Que ele tem toda a preeminência, toda a glória, Jesus é Deus eterno, é o único Deus verdadeiro, igualmente com o Pai e com o Espírito Santo. Então, todas essas religiões que foram criadas agora no século XVIII, XVII, XVIII, XIX, são religiões que carecem de base neotestamentária, né? O apóstolo Paulo diz aos Gálatas que se alguém aparecesse pregando um outro evangelho, além do que ele já tinha pregado, que deveria ser considerado anátema. A palavra anátema, em grego, tem um conceito assim de amaldiçoado. Seria amaldiçoado. Paulo estava dizendo, se aparecer alguém pregando um outro evangelho, uma outra aliança, um novo concerto, um novo conceito, além daquilo que nós, mesmo que seja nós, ele fala, mesmo que eu mude de ideia e chegue pregando um outro evangelho para vocês, ou mesmo que desça um anjo de luz pregando uma outra coisa além do que nós já estamos pregando aqui, que seja amaldiçoado. E todas essas religiões que surgem, foram surgindo, foram criadas por homens agora, por último, nos últimos séculos agora. Tem uma religião muito famosa aqui na América, que fala muito de Jesus, mas de um Jesus diferente desse Jesus, porque foi criado um outro livro, chamado Um Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. E esse Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo é um outro livro, a parte da Bíblia, que é exatamente aquilo que Paulo diz que deveria ser amaldiçoado. Porque um anjo apareceu a esse sujeito e ele foi traduzindo, segundo ele diz, foi traduzindo um texto que o anjo foi mostrando num tablete de ouro. Através de um óculos especial, ele foi traduzindo aquilo, que virou um outro livro, que foi chamado Um Novo Testamento, um outro testamento do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus veio aqui para a América e tudo mais, e que ele pregou o evangelho aqui para os primitivos americanos, e que muitos desses primitivos americanos vieram das tribos dos israelitas e tal, vieram para a América. Tudo isso aí é invencionice, né, humana, que Paulo disse assim, se aparecer alguma coisa dessa natureza, pregando um outro evangelho, um outro Jesus, que seja anátema. Então é importante a gente ler a palavra, porque para a gente ter um conceito verdadeiro desse Jesus, que realizou de uma vez por todas a remissão dos nossos pecados, e que estabeleceu a aliança de maneira perfeita. Jesus realizou toda essa obra por nós. Está escrito no versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Nós temos.
já está feito de uma vez por todas a remissão dos pecados, né? Então Jesus, ele é sacerdote, sumo sacerdote também para sempre, como homem da ordem de Melquisedeque, né? Então nessa religião até hoje existem homens que são considerados sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que é uma aberração, porque a palavra de Deus diz que só existe um sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, chamado Jesus Cristo. E nessa religião existem muitos sacerdotes aqui espalhados, né? Até hoje, muitos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se a gente conhece a palavra de Deus, a gente descarta esses novos testamentos, essas novas revelações que apareceram e que ainda poderão aparecer, trazendo novos Jesuses, né? O nosso Jesus, que foi fechado o cânon da Escritura, já está fechado. Não existe outra Escritura além dessa Escritura. É um Jesus eterno, todo-poderoso, que realizou toda a redenção por nós e que não permite que a nossa salvação seja por meio de obras. A gente não é salvo porque a gente pratica as obras que a religião, que a igreja de Jesus Cristo ordena que pratiquemos. Nós somos salvos gratuitamente pela graça por meio do sangue de Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras do Pai, mas essas boas obras não nos salvam. É outro conceito que eu vejo muita gente envolvida com esse tipo de religião e que tem que praticar esses tipos de obras, tem que sair, tem que bater de porta em porta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque senão não vão conseguir ser salvos. E a salvação deles não é uma salvação para participar do reino único do Pai. Não, cada pessoa terá o seu reino, o seu planeta, será transformado num Deus particular. São aberrações que as pessoas vão acreditando, que não tem nada a ver com esse Jesus único, que ele é o cabeça da igreja, o único Deus. A igreja é um organismo só, né? Todos viverão juntos, todos viverão no mesmo planeta, na mesma dimensão. Ninguém terá um planeta particular que será habitado por essas pessoas que vão sendo deusificadas ao longo da vida. Conhecer um pouco da Bíblia é fundamental para a gente desbancar toda essa heresia que existe por aí. Tá bom, queridos? Então, eu trago um pouquinho dessas verdades para que haja precaução naquilo que você escuta, naquilo que você ouve, para que você saiba que não existe outro Jesus além deste Jesus que Paulo prega, que Paulo pregou e que o Novo Testamento retrata tão bem, né? Para a honra e glória de Jesus, eu peço que Deus dê entendimento e sabedoria a cada um que escuta essas palavras e enxergue a glória desse Jesus. Amém.